Bom dia, galera! Estamos aqui com mais um Texto Inspira, feito para você, para que você tenha insights fantásticos e possa extrair de um pouco que é a nossa experiência, aquilo que pode animar ou motivar ou inspirar para que você conquiste os seus desejados espaços no mercado. Hoje, né, Gerson, nós temos aqui duas convidadas com um tema extremamente disruptivo, porque elas estão revolucionando o setor de educação para o nosso setor têxtil, com tecnologia, vários assuntos, né? Alex, ontem eu fiquei assistindo a aula das meninas que estão hoje conosco. Eu fiquei completamente encantado, assim como eu acredito que cada um de nós, que cada um de vocês também vai ficar encantado com esse momento, porque a cada minuto que passava, mais e mais eu me conectava ao pensamento dela, a tecnologia, a inovação, a forma de se comunicar. Foi incrível, né? Então, mas quem são as nossas convidadas, Alex? Então, hoje a gente está aqui com a Carla e a Karen do TexPlay. E pessoas que a gente já conhece há algum tempo e são fantásticas. As histórias delas são muito bacanas. Bem-vinda, Carla. Bem-vinda, Karen. Muito obrigada. É um prazer para nós estarmos aqui. Um privilégio, né? Fazer parte desse momento aqui com vocês e levar a nossa mensagem do TexPlay e ter esse reconhecimento através das palavras de vocês, porque muitas vezes o trabalho nosso de bastidor, ele é solitário, né? Como o Gerson falou, vê a gente nas câmeras ali e acha isso tudo tão bacana, tão legal, que bom que a gente consegue passar essa mensagem, mas tem muito suor lá envolvido, né, até a gente chegar à frente das câmeras. Então, obrigada por esse convite. Cara, eu tô até encabulada, assim, ó, eu quero muito esse take, vou fixar no meu Instagram, porque, olha, a cutis iluminou depois dessa maneira de ser apresentada. O que é novo, porque para nós estamos também acostumados a fazer o contrário, de evidenciar e potencializar tantas forças, né, do nosso têxtil, desse nosso segmento maravilhoso. Então, estar do outro lado da mesa, digamos assim, também é algo novo, e isso é tão fantástico, né, fenomenal que a gente possa ter essa oportunidade, esse momento de conversa e de poder levar para mais pessoas que também estão aqui se interessadas, ouvindo e vendo a gente. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Você sabe, Karen, que agora que vocês falaram, eu percebi uma coisa. A gente estava aquecendo aqui antes, batendo um papo, e a gente falou sobre capacidade de se adaptar, né? Sim. Reparem que nós quatro estamos hoje numa zona de desconforto geral. É verdade. Porque vocês têm experiência, sabem fazer o que estão fazendo, e a gente fica nervoso aqui. Aí vocês também não estão na posição normal, que é do host. Então, todo mundo se adaptando. E é isso, né, cara, que a gente vê como uma das grandes trends para o futuro, né? Justo. E não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona de crescimento. Então, a gente precisa levar isso todos os dias para a nossa vida, né? Porque se a gente quer se reinventar, não vai ser lá no dia a dia, na cama quentinha, que isso vai acontecer, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente faz no dia a dia lá do TexPlay, eu tenho certeza que tantas outras pessoas que também estão nos vendo e nos ouvindo aqui, experimentam esse desconforto do crescimento, né? Então, a gente também precisa ter esse novo olhar para esse desconforto que a gente sente, que é natural, que não é uma coisa comum para nós, mas que ela é produtiva, porque é isso que leva a gente para o próximo nível. Tanto nós, enquanto profissionais, quanto as empresas também, né? Porque as empresas também vivem essa dor do crescimento e elas passam por esse momento de adaptação, onde elas têm que se reinventar, né? Como vocês trouxeram aqui no início, né? A gente falar de inovação, não tem como falar de inovação sem falar de adaptação, sem falar de esforço, sem falar de dor, né? Crescer dói. Talvez até nesse momento atual, assim, as palavras de Darwin também nunca foram tão atuais, né? De que não é o mais forte, mas sim aquele que se adapta. E eu tenho muito essa coisa de... Cara, se eu vim para esse mundo, eu tenho que vir com um propósito, eu tenho que vir com um objetivo, com passar alguma coisa, porque senão, cara, do que vale? Bicho, eu não posso viver uma vida sem intenção, sem um aporte, sem ter um porquê, né? Uma razão de existir. E aí é onde eu sempre trouxe, assim, comigo, e eu acredito que agora, com o TexPlay, né, nessa nossa jornada tão maravilhosa, tem aflorado cada vez mais essa coisa do, cara, não quero me nivelar pelo mediano.
Porque a vala do médio, né, a vala do comum, para quê? Se a gente tem o aporte, o potencial para entregar mais, cada um dentro da sua força, da sua potencialidade. Que maravilhoso que ninguém é igual, fantástico, imagina que mundo chato que seria. Mas o lance é esse, assim, carai, meu, não precisa fazer tanto, tirar um 7 tá bom, né, só para passar de ano, ou, cara, tá bonito já, meu, mas... Sabe quando tem alguma coisinha aqui atrás que fica dizendo assim, bicho, mas ainda não tá legal, ainda não. E aí essa de querer entregar, o melhor que eu possuo, que eu acho que não é nem certo nem errado, é o melhor que eu tenho, né? E conseguir passar isso, conseguir transmitir, chegar para mais pessoas e que ali alguma coisinha, né? Alguma motivação, inspiração, consiga extrair disso, cara, valeu tudo a pena, assim. Teve, nos nossos encontros, as conversas são muito legais, né? Com Pimentel, com todos que já Adoro. passaram. Então, assim, fazendo uma analogia daquilo que se falou em relação ao momento atual e em relação ao futuro, né? Todos comentaram do processo de transformação, né? Uhum. Nem todos nós, a gente teve a oportunidade de ver esse processo, né? Eu muito jovem, a minha falecida avó, ela dizia assim, tu tem que estudar. E naquele momento, o estudo meu era fazer um curso de datilografia. Aí eu fiz um curso sensacional de datilografia na máquina manual. Aí, para ficar melhor preparado, eu fiz na máquina eletrônica. Né? Então, eu fui... primeiro foi manual, elétrica e eletrônica. Né? Essa foi a lógica. E eu fiz todos, né? Porque eu queria me diferenciar no mercado. Né? E quem tinha naquela época ali um curso de datilografia, nossa, tinha uma empregabilidade, tinha um sucesso profissional. Mas hoje, com toda essa tecnologia existente, né? A IA, a IoT, todo esse processo, né? E eu acho que as meninas têm muito a contribuir conosco nesse sentido, né? Sem dúvida, Gerson. A gente vive um momento em que algumas das skills que a gente vai precisar, a gente talvez ainda nem as conheça. Ah, sim. E é isso que vem. Mas deixa eu fazer aquele paralelo que eu gosto de fazer sempre do passado, presente e o futuro. Conta, Carla, Karen, um pouco da história de vocês para as pessoas entenderem que tudo é uma construção. Não é hoje nasceu... pensei o TexPlay. Vou fazer e acabou. Não. Para que vocês estivessem prontas para isso, vocês precisaram construir. Então, contem, por favor, um pouco da vida de vocês, com toda a liberdade do mundo, da forma como vocês acham relevante os pontos que vocês mais gostam também. Uhum. Vai lá, Karen. Ui, por onde que começa? A Karen queria ser inspirada por você, Carla. Ah, mas é porque... E que bom que tu deu o gancho. Porque a história da Carla é inspiração pura, cara. Acho que nós todos temos histórias inspiracionais, né? E cada um passa pela sua história, vive a sua história e conta ela. E ela serve de motivação para tantos outros. Por vezes, nós não encaramos a nossa história própria com talvez a tamanha força ou o tamanho carinho, o olhar que precisa ter. E aí acabamos valorizando talvez ainda mais o do outro do que de nós próprios, assim. E o ponto é que, cara, todos nós temos histórias belas e que elas somam e contribuem, assim. Minha história. Gente, tá bom. Eu sou uma paulistana com... Também. 3 meses de São Paulo só, eu acho. E aí depois, minha mãe é de Blumenau. E aí é muito louco, assim, porque olha como as coisas são, cara. Eu nunca tinha feito essa comparação. Na época, minha mãe é de 54, né? 1954. Então lá, a jovem Elizabeth trabalhava como bom blumenauense na Karsten. Não, mentira, na Teca. Foi na Teca, como boa blumenauense. Só que ela não era feliz. Ela não queria ficar ali e tal, e ela sonhava em ir pra cidade grande. Tanto que ainda hoje, quando minha mãe fala, tipo, que ela vai pro centro, assim, eu vou lá pra cidade. Então, ela sonhava com essa coisa de cidade grande, e foi aonde ela se mudou pra São Paulo.
E o sonho dela era ser cabeleireira. Ela queria ser cabeleireira. E aqui em Blumenau, na época, não tinha. Então, ela foi com a trouxinha dela para São Paulo. Em 2 dias, ela já conseguiu um emprego em São Paulo. E ali, ela começou a estudar e tal. Me teve, nasci e ela voltou para Blumenau. Então, eu só sou paulistana por Nasceu. 60 dias. E olha lá. Tá registrada lá. Né? E... Pelo menos tu não tem no teu registro Machadinho, né? Quem assim, Machadinho é o quê? Machadinhense, com orgulho, óbvio. Melhor que machadada, né? É, mas tem história. Tem, né? E... Ai, gente, e aí eu acho que é muito importante, eu falo da minha mãe com tanto apreço, porque ela sempre ela me criou sozinha. Então, eu não tive um pai presente, nunca conheci meu pai, nem por foto, até pouco tempo atrás, mas dei a história para o segundo podcast, que é a novela mexicana de Karen. E aí, ela sempre, então, dedicou a vida dela a mim, cara. Olha isso. Ela abriu mão da vida dela como pessoa para que ela pudesse se dedicar como cabeleireira autônoma a ter o melhor possível para a minha construção como pessoa. Cara, isso é muito forte, porque não são todas as pessoas que estão abertas a deixar de si para o outro, né? Eu ainda não sei o que é viver a experiência de Mas ser eu entendo sua mãe, filha. eu já te falei, porque ela viveu o sonho dela em você. E também é uma característica muito forte que é da região, né? As pessoas acabam vivendo muito para os seus filhos, né? Isso. E a gente tem isso, né? A gente projeta nos filhos tudo aquilo que a gente eventualmente não conseguiu fazer ou não pôde ser em função das nossas limitações. E eu imagino a felicidade da mãe dela podendo vê-la viver coisas que ela não teve a oportunidade de viver. E é muito louco isso, porque quando a gente é jovem, a gente não percebe isso, né? Tipo, como minha mãe é chata, ou coisa assim. Vai lá, você que tá assistindo aqui, quem não falou isso, ó... Mas, galera, valorizem, tá? Valoriza, porque depois, com a maturidade, a gente começa a entender e perceber. Mas veja uma coisa, que a gente também tava falando. Olha o que você já trouxe. Valores, os valores da tua mãe, e depois você trouxe o propósito. Porque ninguém constrói jornada sem o propósito. Então, cara, esse é o ponto. Tu trouxe tudo, assim. Mas, às vezes, a gente talvez... Ele pode estar na nossa frente, mas, às vezes, a gente demora para enxergar. Tá nuviado, às vezes. Ou tu sabe que tem algo, o teu agir é para isso, mas na hora de tu verbalizar, tu não consegue, porque ainda não tá 100%... Não tá claro, né? Não focou ainda, né? Então, tá na descoberta. E eu passei muito por isso. Sempre gostei muito de comunicação. Então, quase não parece, né? Sempre gostei demais de comunicação. E eu comecei a minha parte de comunicação com o corpo, porque eu era bailarina. Eu fui por muitos anos da minha vida bailarina, depois fiz sapateado. Inclusive, o meu primeiro emprego foi como professora de sapateado no ProDança, na época. Agora... o quê? Não, é que aqui as histórias... Gente, quando as pessoas se dão bem, gente, as histórias vão mais ou menos na mesma linha. Eu fui atleta, fiz saltos ornamentais desde os 7 anos. Meu primeiro emprego foi como professor de natação. Então, assim, olha os encontros. Porque Eu quero ver se a minha e a do Gerson, então, vai se cruzar. Porque eu quero... essa é boa. Eu tô só aqui, abrindo, fazendo os trabalhos. Quero só ver. Mas é isso. Então, comecei realmente na dança. Então, sou bailarina formada. Dancei em Festival de Dança de Joinville, na competição. Fui dançar também na Times Square, na Broadway, no Municipal de São Paulo. Que massa. Legal, né? Bem legal. E com muito carinho, assim. E ali também é importante dizer que a minha mãe, ela não é uma pessoa com graduação, né? Tenho formação superior e tal. Mas ela me ensinou muito sobre a escola da vida. E no balé clássico, eu também aprendi muito sobre disciplina, sobre respeito, sobre conduta, porte. E de uma forma que valorizou e agregou muito, inclusive, para a Karen profissional de hoje. Não só pessoa, mas também profissional. Eu tenho o meu jeito moleca de ser, que eu adoro. Inclusive, uma pessoa
pessoa muito importante para mim, duas pessoas muito importantes para mim, uma Carla e outra o senhor Ricardo, eu falo carinhosamente o senhor Ricardo, que é o presidente da Texnel, e ele falou assim, cara, jamais perca a autenticidade, né, esse teu jeito espontâneo, assim, mas ele também precisa vir com a disciplina, com a valorização, respeito e conteúdo, né, não dá para também abrir a boca para falar asneira. Então, esses pontos são fundamentais. E aí, cara, eu tava na faculdade, publicidade e propaganda. Não contei também que eu participei de um programa infantil quando eu era criança. Quem é de Blumenau, Julie Spuppen, Karen Ellen, programa da Ana Júlia, show da criança. Gente, eu amava dançar, amava estar em contato com as pessoas. Então, dane-se se eu sofria bullying naquela época, nem se falava bullying ainda, era outra. Eu não tava nem aí. Era zoada. Isso, essa é a palavra. No contexto, muito bem, obrigado, direto da lata. Sim, mas, cara, tô nem aí. Eu era zoada, sei lá, pela minha orelha, pelo tamanho da minha orelha. E por eu ser uma molecona, enquanto as meninas já estavam na fase de, tipo, maquiagem. Eu tava, tipo, videogame. E, então, tô nem aí, sabe? Eu acho que isso, inclusive, ajuda a talvez ter a coragem. Olha só, né? Agora os pontos estão vindo enquanto tá falando, de tipo, ter a coragem de começar uma frente totalmente disruptiva, ao qual é muito difícil, inclusive, mas tá, desvirtuei, né? E aí, cara, eu tava na faculdade de publicidade e propaganda. E eu tentei jornalismo, passei para jornalismo, mas daí eu fiz publicidade aqui na FURB. E a partir dali eu tive algumas oportunidades também. Então eu pude ter a honra de estudar fora. Pelo programa da FURB, eu pude ir para a Suécia fazer intercâmbio, estudar o programa de mídia. Que legal mesmo. Não tinha um puto para ir, não tinha dinheiro. Eu só fui fazer, assim, meio que... para me testar, para ver se dava, assim... E aí, cara, deu certo, ferrou, né? Aí conversei com a minha mãe, conversei com o meu opa. Antes, né, você tava falando da sua avó e tal. O meu opa, ele me letrou em alemão. E aí, minha mãe pagou forçadamente curso de inglês pra mim, que eu não gostava de ir, não gostava, mas eu e a bichinha era braba. Então, ela fez eu fazer o inglês. Em casa, eu fazia alemão e o meu opa também tinha uma senhora que dava alemão e eu tinha encontros com ela para poder falar. E isso foi muito importante pra mim, inclusive pro hoje. E aí, quando adulta, eu fiz espanhol. E, cara, sabia que foi mais difícil aprender espanhol do que alemão e inglês, galera? E aí, trazem, né? Nossa, mas sabe falar. Só que olha só como é um aprendizado de anos, né? Foi uma construção que foi acontecendo. Inclusive, até deixa eu só pegar um pontinho que eu vi aqui. Eu acho que você, talvez, em determinados momentos, se sentia meio que fora do tempo, né? E olha como esse tempo chegou, né? Porque hoje, toda essa capacidade que ela tem de adaptar as coisas faz com que ela esteja melhor preparada para o momento. Então, isso é muito legal, porque você conseguiu construindo os teus passos... tentando novidades, fazendo coisas que os outros não se arriscariam tanto, e hoje chegou o tempo que se arriscar é um diferencial, né? Sim, e eu não vou avançar muito ainda, porque eu quero que tenha esse cruzamento de histórias. Só quero chegar num ponto que tu falou assim, do que às vezes podia me sentir meio fora do contexto, né? Mas eu também quero completar isso dizendo que eu sempre tive importantes referências. E, cara, isso pra mim é uma coisa que eu levo pra frente. Além da minha mãe, óbvio que eu já trouxe, mas quando eu fui estudar fora, bicho, eu não era bem-vinda. Era um curso importante, era um curso forte, e que dentro desse curso era uma comunidade já, porque eram ali pessoas dedicadas a realmente aprenderem, estudarem, e quem vinha de fora, né, o intercambista, tinha aquela vibe, né, da galera, da festa e tal. E eu não, então eu tive que provar que eu estava ali para isso, para fazer diferente. E eu tenho ainda hoje contato com os meus professores, eu tenho ainda hoje contato com a minha família que me hospedou,
e que eu chamo de meu pai extra, de minha mãe extra, que é a Mia e o Yoran. Eu tenho muito carinho por todo o pessoal do ProDança, pela Michelle, pela Bit, a Beatriz Nemeyer, pela Letícia, que foi minha primeira prof de balé, a Jeane, a Ivana, nossa, e depois ainda, na minha vida, quando eu comecei a entrar na publicidade, propaganda, comunicação, marketing, moda, que aí o meu primeiro gestor, porque não pode falar chefe, né, que a gente chefe é índio, mas o meu primeiro big boss foi o Fábio da Seven, da agência Seven, ao qual eu tenho um enorme carinho e aprendi muito na marra e tenho um grande carinho e respeito. A Liliane, da Fruto da Imaginação, e claro, certamente na Texnel, com o Sr. Ricardo, o Sr. Fabrício, com o Johnny, que também foi quem me trouxe para a Texnel, e aí as pessoas ao qual eu fui aqui crescendo, evoluindo e chegar na Carla, porque por mais que tenha aí já 8 anos de Texnel, não são esses 8 anos inteiros que a gente tem essa troca, né? Que até a gente, tipo, se conectar dentro da empresa também. Né? Foi depois isso, né? Mais tarde. E aí, cara, e tu? Conte-me. Então, bom, a minha história, ela nasce no interior do Rio Grande do Sul, numa grande metrópole, que vocês certamente já ouviram falar, se chama Machadinho. Tem 4.000 habitantes, 2.000 são meus parentes, 2.000 são conhecidos, né? E tem águas termais, né? Tem águas termais. Eu venho de uma família onde minha mãe tem 11 irmãos, ou seja, 12 irmãos do lado da minha mãe, 8 irmãos do lado do meu pai. Todos com, no mínimo, 2 filhos, né? Tem gente que tem até 6 filhos. Então, assim, para reunir 50 pessoas na casa da nona, era só ir no almoço de domingo, né? E era aquela criançada, assim, né? Bem no interior. Machadinho é essa cidade que tem 4.000 habitantes, mas eu não morava na cidade. Eu morava a 10 quilômetros dessa cidade. Então, área rural de área Machadinho. rural, eu era agricultora, né? Meus pais casaram lá, eles eram filhos de agricultores, casaram. E foram morar, né, cuidar da terra, da agricultura. E eu morava a 10 quilômetros dessa cidade e eu sempre dizia para o meu pai, sempre, que eu não ia morar na roça, que eu não ia ser agricultora. E eu não sei de onde vinha isso, porque eu não tinha nenhuma referência. Depois, mais tarde, eu fui entender o que se passou. Mas não existia ninguém na minha família, né? Eu fui a única pessoa a me formar numa graduação e a primeira pessoa a me formar numa graduação e a primeira pessoa a me formar numa pós-graduação da família. Depois vieram outras pessoas. Que bom também. Mas o fato... Vieram outros, né? Isso. E eu sempre tive muito forte essa questão da educação e vejo que isso também se conecta com o propósito do TexPlay hoje, né? Que isso está amarrado desde lá. Mas lá no Rio Grande do Sul, lá nessa cidade que eu morava, só tinha até a 4ª série, perto do sítio onde eu morava, né? E aí eu ia a pé para a escola, voltava da escola a pé, era bem no interior mesmo. Era aquelas escolas ainda que, com certeza, aqui as pessoas não têm nem ideia do que é. Era de 1ª a 4ª série, tudo junto, uma única professora. Ela começava dando aula na 1ª série, depois na 2ª, tá? Eram as fileiras de carteira, assim, ela começava dando aula na 1ª série, acabava na 4ª. Aí a gente ia para o recreio, não voltava nunca mais, a professora saía se descabelando atrás da gente, correndo atrás da gente, era aquela loucura. A gente ia tomar banho de lagoa, era uma loucura. E aí eu foi terminando a 4ª série e eu dizia para o meu pai, eu não vou ficar aqui na roça porque acabou a 4ª série, eu quero estudar. E eu tenho uma irmã mais nova, 5 anos mais nova, e a minha irmã olhava e dizia assim, se a Mana não vai ficar aqui, eu também não vou ficar. E o fato é que meu pai até tinha 2 colônias de terra, que era muita terra, só que essa terra que a gente tinha lá, ela não era uma terra possível de trabalhar com máquinas, era uma terra que demandava muito de trabalho braçal. E nesse ponto, meu pai, infelizmente, se ferrou, porque ele foi, né, um agricultor que teve 2 filhas mulheres, né? Então, o que ele mais precisava era de força de trabalho. E nesse caso, né, por mais que a gente fosse dedicado e esforçado, eu e a minha irmã, com 10, 11 anos, a gente ajudava muito pouco. E aí eu disse pro meu pai, eu acabei a 4ª série, eu não vou ficar aqui. Fato é que ele cometeu a loucura, ele e a minha mãe, de me deixar e morar fora de casa com 11 anos de idade. 11 anos de idade eu saí de casa, era comum as meninas da roça, digamos assim, saírem da agricultura e irem morar na casa de estranhos na cidade, daí eu morava de segunda a sexta-feira lá, sem ganhar nada.
eu tinha um espaço, eu estudava de manhã, à tarde eu limpava a casa, né, da pessoa onde eu morava, e aí levava a filha para a escola, buscava a filha da escola, né? Com 11 anos. Com 11 anos, pensa. Eu lembro, Responsabilidade. eu tenho muito forte na minha mente o dia que eu saí de casa, esse dia dos 11 anos. Isso eu tenho gravado na minha memória esse dia. Porque foi um dia muito marcante, né? E Imagino. eu hoje tenho uma filha de 11 anos, eu não deixaria minha filha hoje sair de casa, né? Mas foi a circunstância. E o que eu falo que eu não tinha nenhuma inspiração de dizer assim, eu quero ser igual a um tio, a alguém da família, que era assim, né? Mas eu tinha uma coisa muito certa, que eu sabia o que eu não queria para mim. Eu tinha muito claro que eu não queria aquela vida para mim. E eu acho que hoje a gente tem muitas pessoas, né, que estão em suas fases de vida e elas têm assim, eu estou aqui porque eu quero descobrir meu propósito, porque eu quero a minha orientação, porque eu preciso encontrar o meu propósito. Gente, vou dizer para vocês, é mais de meio caminho andado quando você sabe o que você não quer para a tua vida. Foca naquilo que você não quer para a tua vida. Já isso sabe aí já uma é parte do que você não vai fazer. justo. E dali em diante você passa a fazer uma coisa que é você ser intencional com as coisas da tua vida. Então, assim, eu fui morar na casa de estranhos, né? Pessoas com quem eu não tinha intimidade, com 11 anos. Imagina só como eu tive que amadurecer, né? E talvez por conta disso, eu me tornei uma pessoa mais independente, mais dona da minha vida em si, assim, né? Porque eu tive que amadurecer muito rápido. E aí, o meu pai vendo que eu já tinha ido morar fora de casa, minha irmã também ia seguir o mesmo caminho, né? E ele disse assim, cara, eu sou obrigada a fazer alguma coisa, porque senão nós vamos ficar aqui na roça, eu e ele e a minha mãe, e nós nunca mais vamos sair daqui, as meninas vão embora, né? Vão morar em outro lugar, porque eu dizia pro pai, né, que eu tinha tios que moravam em Blumenau e tios que moravam em Curitiba. Eu dizia para eles assim, se vocês não fizerem alguma coisa aí, eu vou dar meu jeito, né? Vou morar fora, vou morar com um tio. Ela foi resolvendo. Vai. E aí eles tomaram a decisão em 1995, né, de vender parte das coisas que eles tinham lá, pegaram R$1.000 emprestado com o meu padrinho, botaram as duas filhas dentro de um Corcel 2, a mudança num caminhão de banana que vinha pegar a banana em Ilhota e a gente veio parar em Blumenau. Meu Deus, que doido. Essa é a história. Mas antes de eu vir para Blumenau, que daí eu tentei, né, um tempo morar na casa de estranhos. Passei assim na casa de 2, 3 estranhos, morei até na casa de uma tia minha, nesse esquema assim, né, de pensão, né? Sim. Para poder estudar. Você estudava e ajudava nas tarefas para poder pagar fazer faxina mesmo, né? Tua hospedagem. Isso, exato, assim. Exatamente. Você se sustentava, vamos Sim, dizer assim. era a minha forma, E aí, teve um tempo que daí eu falei pro pai, assim, pai, né, não dá mais, assim, tá muito pesado, tal, compra uma bicicleta para mim. Por quê? Não, porque eu vou fazer parte do trajeto de bicicleta, vou deixar a bicicleta na casa de uma tia minha e de lá eu vou pegar o ônibus para ir para a escola. Resumo da ópera, eu saí de casa às 5 da manhã, num escuro do interior, que não tinha um poste de luz, né? Fazia 5 quilômetros de bicicleta, andava mais uns 2 a pé, pegava um ônibus para poder chegar às 7 e pouco na escola, voltava praticamente 1h30, 2 horas da tarde, ia para a roça, trabalhava de tarde, chegava no final do dia, tirava leite ainda das vacas, né? Porque tinha que tirar leite, não era com ordenha, né? Uhum. E aí depois ia estudar ainda para no outro dia começar de novo, né? E eu lembro disso que eu estudava com o filho do prefeito na mesma turma, porque só tinha uma escola lá assim na cidade, né? E ele não vinha para aula, ele tirava nota baixa, ele não estudava, eu entregava os trabalhos e eu dizia para ele, fulano, por que tu não estuda, cara? Tu mora aqui do lado da escola, bicho. Olha o perrengue que eu passo para vir aqui, né, de tão longe. E ele disse, não, que eu não gosto de estudar, né? Aí então tu vê, é a questão realmente da orientação, né, do que a pessoa tem assim de objetivo para sua vida. E às vezes a gente não tem muito essa clareza de objetivos de vida, mas já ajuda muito você saber aquilo que você não quer para sua vida, né? E aí a gente veio para Blumenau e eu fui. Meus pais vieram para cá, italianos. Tem a 4ª série, eu estava na metade da 7ª série, fui fazer caseado e pregar botão numa confecção,
Eu era péssima, diga-se de passagem, eu não sei como que me aguentaram lá tanto tempo, talvez porque eu era sobrinha da dona da empresa. Eu tinha um pistolãozinho. O meu negócio era com o têxtil, mas não na operação. Mas, cara, você vê, por exemplo, assim, mesmo com o pistolão, você provavelmente se dedicava mais. É que nem na história da sim. Karen, eu percebi uma coisa. Cara, como vocês se dedicaram para conquistar as coisas. Isso, Bicho, voltava pra empresa pra seguir trabalhando à noite pra dar conta do dia, porque senão ia chegar no outro dia e ia tá ferrada, porque o volume ia só aumentar, então... A história, a história da Carla e da Karen, das duas, elas mostram uma palavra que é usada hoje, que é a palavra que você usou, a tal da disrupção, né? Olha que uma reinvenção, de né? vida, reinvenção, essa história de vocês é linda. E tem uma parada ainda na história, uma observação, que a gente foi conhecer também há pouco. Quando a Carla e a família se mudaram para Blumenau, nós morávamos perto uma da outra. Eu ia comentar isso, porque eu ia todo dia de manhã, daí eu estudava no Lúcio Esteves, a confecção que eu trabalhava era ali na Luiz Altenburg Sênior, que é a rua que a Karen mora hoje, e eu passava de manhã para ir para a confecção, para voltar, depois eu almoçava em casa, ia para a escola e voltava, e eu passava na frente da casa dela. E o opa dela estava sempre lá na varanda, eu me lembro do opa da Karen. Nossa, que Nós coisa. estudamos na mesma escola. O Lúcio Esteves, que era do pré até a 8ª série, a gente também estudou na mesma escola. A vida já ia fazendo Conectou. quebra-cabeça acontecer. E aí, cara, como é que foi aí a tua trajetória no profissional aqui do... Isso, daí eu comecei, né, vim pra cá, obviamente, fui me dedicando aos estudos, daí surgiu aquela época que tinha CETIL treinamento, não sei se vocês lembram, e aí eu pensei, como o Gerson começou o curso da datilografia dele lá, a minha época era a parte do Windows, do Word, do Excel, essa era a máquina de escrever eletrônica da minha época. Já era top. MS-DOS. Isso, eu fui fazer, também isso. Fiz, também a tela preta lá. Mas, Gerson, jamais duvidei que você não teria feito. Nossa, eu me lembro de um professor lá da CETIL ainda me vendo catar milho no Word, ele pensando assim, essa daí não vai ter futuro nunca mais. Depois eu fui virar a rainha da tabela dinâmica, né? Mas mal sabe ele. Adoro, gente, Sensacional, tudo que eu porque- preciso de Excel aqui, ó. Eu fiz o curso do CETIL e também eu acabei fazendo a datilografia porque eu tinha que ficar procurando as letras, né? Mas tu vê, e eu comecei a fazer um curso na CETIL de CorelDRAW, de Photoshop e tal. E aí o meu professor viu que eu era uma aluna dedicada, era todo sábado de manhã. Ele falou para mim um dia no sábado, Carla, tem uma vaga para receber mensalidade aqui na escola e eu vejo que você é, né, uma menina dedicada e tal. Tu não quer vir para fazer uma entrevista aqui com a pessoa do financeiro? Eu falei, tá bom. Resumo da ópera, segunda-feira apareci lá com meu pai, né? Pra entrevista. Meu pai quis ir junto pra ver o que era. Que história é essa? E eu também, né? Porque eu nunca tinha feito uma entrevista, imagina? Isso era 1998, 99, por aí. E aí eu fui e eu passei na entrevista com meu pai, né? Olha isso. Yes, conseguimos, pai. E aí comecei a trabalhar lá. Meu pai fez a primeira entrevista de trabalho. Na verdade, talvez ele que me ajudou, né? Tomara que sim. Não sabemos ainda o que deu certo, mas o fato é que eu comecei a trabalhar lá, trabalhei muitos meses ali recebendo mensalidade, cobrando o aluno que devia, né? Ali na secretaria, e foi lá que eu conheci meu marido. Meu marido deu aula 2 semanas lá, que eu falo pra ele, né, que foi só pra me conhecer, né? E daí ele foi demitido, né, e eu fiquei. Então, conheci meu marido em 99. E aí, dali, eu fui sempre estudando, né? Aí eu continuei fazendo cursos, continuei aprendendo inglês também, que era um sonho, né? Porque eu me lembro que, quando eu cheguei no Lúcio Esteves, lá na minha escola, no Rio Grande do Sul, não tinha inglês. E eu cheguei... E fui pro Lúcio Esteves, na semana que eu cheguei tinha prova de inglês. Uau. Aí a professora me deu 0,5 na prova, porque ela me deu pelo nome, porque obviamente eu não conseguia escrever nada. O nome deu certo. E aí Deus é muito bondoso e eu fui morar na rua da professora de inglês e ela era uma senhora que tinha um apetite bastante aberto, né? E ela gostava muito de doces. E o meu pai e minha mãe faziam, né? Orelha de gato, para nós lá os italianos, o grustoli. Aí eu pegava um saco de grustoli, ia lá na casa da professora para ela me ensinar. Resumo da ópera, eu passei de ano, né? E aí eu coloquei na cabeça que eu ia aprender inglês, e ali por 2021 eu me tornei
né, fluente, consegui começar a conversar em inglês, mas tudo fruto de muito estudo, né? Não era assim, fui viver um intercâmbio. Não, eu aprendi na raça mesmo. Eu tinha cadernos e cadernos que eu ia para a escola. Eu fui trabalhar numa empresa têxtil, depois na Terrut do Brasil, lá com o Rubens Ravache, e lá eu trabalhei 6 anos. E ali eu comecei a ter os primeiros contatos com o comércio exterior, me formei em comércio exterior, e lá eles pagavam metade da faculdade e o meu curso de inglês. Então, com isso eu consegui me formar, pagando eu mesma os estudos, e graças à empresa eles pagaram o meu curso de inglês. E aí eu aproveitei muito isso, né? E fui cada vez mais, né, estudando e tal, enfim. Aí me formei em 2004. Em 2008 me formei numa pós-graduação e nunca parei de estudar, na verdade, né? Mas a minha história começou dentro da parte de compras, no primeiro lugar. Em 2020 só que eu fui para a área comercial, e agora, há um ano que eu fui para a área de novos negócios, né? Então, tem bastante experiência aí dentro do texto. Já comprei muito fio. Eu te conheço dessa área. Aliás, foi onde a gente se conheceu. Foi. E interessante, porque isso é um ponto bacana da gente pegar. Uma das transições mais difíceis que tem nas indústrias têxteis é justamente você deixar de ser o dono da empresa, deixar de ser o comprador da matéria-prima principal. E foi o que aconteceu lá, né? E exatamente. Você entrou na época, eu vendia um fio para vocês e lidava diretamente com o Ricardo, que somente ele. E a primeira dificuldade que todos têm era justamente essa transição de deixar essa matéria-prima principal, que é o fio, no caso de uma fábrica de malhas que é muito estratégico, exatamente, né? Ter a coragem de deixar isso na mão de uma outra pessoa. E a Carla veio com outros métodos, inclusive, para aquela época, porque o comprador tem de fios tem que ter esse olhar estratégico, saber que ele está lidando com diversas variáveis, porque comprar fio no nosso país a gente depende muito de dólar, depende de contexto de fretes internacionais, outros contextos que não é o ponto do momento. E a Carla veio fazer isso. Eu achei bem interessante, porque realmente isso com certeza foi também disruptivo naquele momento. Foi. E eu acho que para o Ricardo também foi um exercício, Com porque certeza. Até então era uma coisa que, né, por ser tão estratégico, era uma coisa que ele fazia, né? E aí acabou ele delegando isso para mim, que também foi uma quebra de paradigma com os próprios fornecedores, né? Porque eles tinham, obviamente, né, que o fornecedor gostava de negociar mais com o dono da empresa, né? E aí de repente apareceu lá, né, uma pessoa diferente para negociar, né? E daí você vai ter que ir conquistando, mas eu acho que o ponto vem em relação a você conquistar o teu espaço, conquistar a tua autoridade, né? Para que você possa construir uma boa reputação, que quando você constrói uma boa reputação, principalmente dentro da área de supply, né, dentro da área de compras, que é uma área muito sensível, é muito importante a gente construir reputação. Em todas as áreas, eu diria, né? Mas ali em específico, por conta do alto volume financeiro, né? E aí eu fui crescendo dentro da Texnel, né? Na época era Farb, eu entrei na parte de importação, daí assumi exportação, depois o compras nacional, aí veio logística, sala de amostra, né, expedição, aí depois eu fui para a área comercial, né, aí vivi marketing, desenvolvimento de produto, toda a parte de exportação, toda a parte comercial, eu mudei completamente de lugar da mesa, né, desenvolvimento de produto, tudo. E aí, 2 anos depois, eu fui para novos negócios, né? Que daí é onde, né? Lá no comercial, onde eu cruzei com a Karen, onde a gente construiu ali uma parceria muito forte. E aí, em novos negócios, a gente está pivotando completamente, que é onde a gente olha para o futuro, horizonte 2 e 3, né? De inovação. De machadinho para o mundo. É isso aí. Cara, que incrível, que inspiração. Que inspiração. Que inspiração. Inclusive, assim, ó, agora eu vou dar... porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer um podcast dessa nossa conversa e um podcast para falar de TexPlay, porque a gente tem... Mas eu quero aproveitar, porque assim, vamos lá. Pô, aquela menina da roça, aquela menina do balé, de repente vão empreender na tecnologia, né? Vamos lá, são
mundos totalmente diferentes e totalmente inspirador, como eu não me arrependi de nada do que eu disse no começo, porque é totalmente disruptivo o negócio. Sim. Vocês pivotaram total a vida. E com muito esforço e muito sacrifício, tenho certeza disso. Mas com uma conquista incrível. Conta pra gente a visão de vocês pro momento. Porque eu podia pegar o presente e falar assim, ó, conta como é que tá hoje e como é que vai ser o futuro. Mas eu já vejo que o teu hoje é o futuro. Então conta pra gente, TextPlay. A Karen e a Carla, elas verdadeiramente vivem o futuro no presente. Boa reação. A gente hoje, né, por conta dessa área que a gente está na Texnel, né, ela tem esse olhar de pensar o futuro. E eu vejo assim que nós, na Texnel, a gente tem uma orientação muito para o longo prazo, porque só as empresas que têm essa visão de longo prazo conseguem fazer esse investimento, porque querendo ou não, é um investimento. Sem Você dúvida. ter 2 pessoas, mais a equipe que trabalha ali com a gente, mais toda, né, o suporte que a gente precisa para fazer rodar. O TextPlay é o único projeto que vocês veem no mercado, mas dentro da área de novos negócios tem outros projetos rodando, né, que ainda não foram para o mercado. Então, a gente precisa estar usando aquele conceito de ambidestria, né? Que o core business ele precisa ter ali eficiência operacional, ele precisa atender muito bem o cliente, ele tem que estar muito orientado para o mercado e tudo mais, mas tem que ter uma galera, tem que ter uma equipe pensando no futuro, né? O que vai ser o futuro da produção de roupa, da indústria do vestir, né? E se disruptar a maneira de fazer malhas, o que vai ser da Texnel, né? Então, é nisso que a gente já tive muito. É nisso que a gente pensa quando a gente pensa em iniciativas, porque quando você olha para a Texnel, você vê assim, é uma excelente provedora de malhas com elastano. Ok, e se disruptar a maneira de fazer roupas, então a gente pode ser o que mais, né? A gente pode ser um braço de educação? Que outro tipo de soluções que o nosso cliente precisa para fazer rodar o negócio dele, independente da maneira como ele vai construir roupa, como ele vai fazer roupa, né? Sim. Então é muito esse olhar que a gente acaba tendo dentro de novos negócios. Só que uma coisa é certa, Gerson, que tu falou, a gente está aqui olhando o futuro. Quando a gente faz inovação, se tem uma coisa que a gente não tem é certeza. A gente tem igual aquela história quando você está andando de carro de noite, que você está andando e o farol ilumina 20 metros. Aí você anda mais um pouco, ilumina mais 20. E assim é como tudo, eu acho, né? Tanto na nossa vida, na nossa história pessoal, porque se você perguntasse para aquela menina de 11 anos ou para a Karen, quando ela começou a fazer balé ou ela foi viver essas experiências dela internacionais, que com certeza amadureceram demais ela, perguntasse por que ela estava fazendo aquilo e onde ela queria chegar, talvez ela não tivesse essa clareza. Mas a gente vai construindo a clareza durante o processo. É por isso que a gente precisa ter essa sabedoria de saber entender o que a gente está vivendo e que os processos de transformação, eles não são românticos. Eles são construídos à base de muito suor, à base de muita engolir o choro e vai, entendeu? Que, né, tem até um ditado que diz aí, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É mais ou menos por aí. Então, eu acho que existe muito pouca certeza e quanto mais eu adquiro experiência, mais eu vejo que eu tenho muito mais perguntas e dúvidas do que certezas. E quando a gente começou a aportar tudo isso, ainda nem tínhamos a concepção de TextPlay, mas o que nós tínhamos muito forte era essa entrega. E eu acredito que isso também é um dos pontos, dos elos que une muito nós, porque, cara, legal, tive a experiência do intercâmbio, tive tal, mas, bicho, nunca foi fácil. O dinheiro não sobrava, foi pego empréstimo e pago em suaves prestações para conseguir fazer. Quando eu me formei na faculdade, cara, o desejo, o sonho da minha mãe era que eu tivesse o anel de formatura e ela pagou em 12 vezes para que eu pudesse ter isso. Então, assim, é muito importante valorizar que a jornada, a construção, ela não foi fácil, de mão beijada e assim, né? Temos. Isso, cara, pega muito, porque
ele constrói também o teu caráter, ele molda também a tua jornada, ou você como pessoa, e isso também, essa coisa da sede de crescer, ou da sede de buscar conhecimento e sair dessa zona de estagnação ou de conforto, também é o que leva. Quando eu saí da agência e fui trabalhar na minha primeira empresa para o mercado da moda, eu entrei como secretária. E eu entrei como secretária porque eu queria entrar no mercado da moda e porque, como secretária, eu tinha acesso diretamente à dona da empresa. Que interessante. E aí eu falei, cara, é isso, tô ali, vou fazer acontecer. Tava querendo beber água da fonte, tá ali pertinho para poder assimilar mais. E digo outra, tá? Isso é um ponto que me valeu demais e me vale muito. E nunca foi forçado, mas sempre foi muito genuíno. Eu nunca fiz somente aquilo que me era solicitado ou aquilo que era do meu papel a ser cumprido. Ô, Karen, e olha que interessante isso que tu trouxe, né? Que você projetou trabalhar em tal lugar para você estar mais próximo de determinadas pessoas. E aqui vem um ponto que cada vez mais eu tenho dado importância, que é o ambiente onde você circula e com quem você circula. Porque se você tem uma orientação de que você quer crescer, você quer conquistar um determinado nível de sucesso, você precisa ter muita atenção com isso. Cara, sim. Qual é o ambiente que tu tá frequentando? Você tá andando com gente que já conquistou um nível de sucesso, não para você ficar copiando eles, mas para você entender como é a mentalidade dessas pessoas. Quem você tá seguindo no Instagram? Gente, assim, ó, eu tenho várias pessoas que eu modelo. É óbvio que eu quero entender como que uma Cris Junqueira do Nubank pensa, como é que é a cabeça dela, como que ela olha para os negócios, como que ela lida com as pessoas, como que um Flávio Augusto conquistou o nível de sucesso que ele conquistou, porque ele também saiu do nada. É a mentalidade das pessoas que a gente precisa olhar como eles fazem e aprender com o dia a dia, né? Porque isso que a Karen trouxe, fui trabalhar lá com uma pessoa que era dona da empresa. Tem um nível de aprendizado tácito que ele só acontece no ambiente de trabalho quando você se relaciona, ou no ambiente de trabalho, ou nos ambientes onde você circula. Networking. E é por isso que é importante você ser muito seletivo nisso. Mas tu tá aberto a isso também, porque... Com o olho, né, ligado nisso. Porque foi a partir dali, só para concluir esse raciocínio, foi a partir dali que eu, entrei como secretária, até que, depois de alguns meses... A pessoa que era a gestora da área de marketing saiu da empresa. E aí ela olhou para mim e falou assim, Karen, tu consegues? Tu tens a aptidão e o conhecimento e embasamento para tocar aqui o marketing da empresa? Claro que sim. Óbvio que não! Eu tava surtando, morrendo de medo. Eu não fazia ideia de tudo que tinha que fazer. Mas ali eu falei, sim. Galera, o que eu estudei... óbvio, a gente nunca tá pronto, né? Porque assim, ó, exatamente esse é o ponto, cara. A gente tá sempre em versão beta. Enquanto profissional, a gente precisa ter essa consciência. E a oportunidade, ela talvez não bate duas vezes. E aí, cabe a nós, e eu sei, tem todo o lance do medo, tem todo o lance do não se sentir preparado, de não se sentir apto. Galera, eu também não me sentia preparada, não me sentia apta, mas eu sabia o que eu queria. E eu sabia que... E eu também sabia o que eu não queria. E talvez, por saber muito bem o que eu não queria, ainda estar anuviado qual que era a minha mensagem, né, por tudo isso, que foi com que eu fui lá e fiz. Na Texnel, eu entrei como analista de marketing júnior, depois analista de marketing, depois coordenadora, depois gerente, e liderei depois toda a transformação, o rebranding, o novo branding da empresa. E isso... Que foi um baita projeto. Foi. Eu acho que, assim, o que as meninas estão deixando bem claro é a importância de estar preparada, né? E a importância de preparar, não segurar e reter todo esse preparo e essa informação só para si. Que aí é onde, a partir de toda essa nossa história e conversa até aqui, de resiliência, de não ficar na zona de conforto, de não ter as coisas fáceis, quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, ou passam, ou já passaram por isso todos os dias na sua vida, né? Então, aqui ouvindo a gente, quem sabe até balançando a cabeça, dizendo assim...
puta, é Pô, já verdade. passei por isso. E aí vem o ponto. Tinha alguém para te ajudar no caminho? Tinha alguém que pegou na tua mão e disse assim, cara, é difícil, tem bastante espinho nessa viagem, mas se a gente tá junto, pode não doer tanto. Ou podemos errar um pouquinho menos, tal. E isso é o TechSplay, galera. É onde a gente consegue aportar, né, conhecimento. E nós sempre falamos, cara, não é a Karen, não é a Carla, é todo o ecossistema, toda a comunidade do texto. Por isso que ele é feito por quem faz. E nós lançamos a hashtag feito por quem faz. E toda essa vibração, essa entrega, é genuíno e é por isso que conecta. Porque é muito verdadeiro, é muito honesto. Gercinho, tu não vai me ver falando sobre finanças pra moda, que bicho não é comigo. Mas o TechSplay, ele se preocupa com isso porque sabe da importância e como que isso também é importante para um gestor, né, para o crescimento de uma empresa. Então, a gente vai aportar quem é um expert de finanças de moda para poder trazer isso. Eu tive uma professora que se chamava Kedna, e ela dizia É claro assim... que esse ia ser o nome da professora. É óbvio. Agora que eles botam esse nome. É tipo assim, a minha prima Edeltraut. Ingeborg, né? Mas a professora, ela dizia algo que era bem interessante. Ela dizia assim, né? Eu sou o problema, né? O mim é o problema, né? Se eu sou o problema, eu também sou a solução, né? Claro. Essa é a grande vantagem, né? Que a gente pode conduzir, né? Mim é o problema e mim é a solução, né? Então, e vocês contando toda essa história linda, maravilhosa, encantadora, é incrível, né, Alex? Incrível, meninas, incrível. Parabéns a vocês, né? Mas eu quero me conectar agora, porque toda a história delas, elas foram transformando o tempo todo, tudo o tempo inteiro, e agora elas estão numa empresa que também transforma tudo o tempo inteiro, e elas estão à frente de projetos completamente transformadores, né? Ou seja, a história da transformação, ela é construída tijolo a tijolo, passo a passo, né? Não adianta só pensar assim, eu quero me transformar hoje, mas tem que ir transformando o hoje, o amanhã e todos os dias, né? Gerson, eu entendo. Nossa, na minha cabeça aqui tá um turbilhão, porque eu vou falar uma coisa para vocês. No fim das contas, nós vamos ter que nos adaptar. E vou começar nos adaptando hoje. O nosso tempo já foi. Galera. E a gente nem entrou no assunto. Por isso que eu perguntei se vocês queriam realmente a história. Eu quero fazer. A gente cortou parte. Eu quero fazer uma proposta. Assim, bem, ó, pra você que gostou, se você gostou disso aqui, eu convido vocês, meninas, pra gente fazer um novo podcast. Sem história pessoal. Só TechSplay. Tá bom. Não, até porque a gente precisa entender tudo, como vocês estão enxergando isso e a questão da comunidade, porque são pontos, trend tops, assim, que são interessantes. Sim. Educação, disrupção, tecnologia, sustentabilidade e a questão desse mindset que vocês estão... Protagonismo. Exatamente. Então, eu realmente, assim, a gente precisa deixar esse convite. A gente vai lançar esse podcast contando essas histórias fantásticas. Se você não se inspirou, gente, rever tua vida. Porque aqui, olha só, superação atrás de superação, adaptação atrás de adaptação, busca por chegar aonde se deseja, ganhar as competências necessárias para isso. Vocês não tiveram nenhum momento na vida de conforto até hoje. Não. E isso também não incomodou. Porque normalmente as pessoas, porque eu tive... Não incomodou, vocês querem. Isso é um testemunho de garra. E eu acho assim, Alex, que a gente pode... Muito comum hoje em dia a gente se vitimizar. Sim. Né? E se colocar numa posição de vítima. Eu não tive acesso a isso. Meu pai e minha mãe não me ajudaram a pagar minha faculdade. Eu não pude viver uma experiência internacional. Eu não tive acesso a tal coisa. Mas, ok, você não teve agora. Essa situação é momentânea, ela é temporária. Você precisa ter isso muito claro na tua vida. Que o lugar de onde você veio não determina quem você será no futuro. O lugar onde você está hoje não determina quem você será no futuro. Não. Tantas histórias trazem isso, né? E eu queria só trazer um muito breve, porque tu fala assim, ganhar competências, né? Eu gostaria de rever a frase e dizer que não é ganhar, é buscar competências. E
E muitas vezes, nesse caminho, e aí eu que, né, sou uma pessoa que adoro conversar, mas nem sempre eu abro a minha história. É porque é muito genuíno, galera. É muito Sim. legal, né? Mas muito assim, legal. o ponto é, a gente também tem que aprender a observar e a ouvir e estar aberto também, e aqui vem essa mentalidade, né, do autoconhecimento, sim, mas de saber que a gente erra muito, que a gente também acerta muito, e que quem tá do teu lado, cara, que tá genuinamente do teu lado, que pode ser pessoa que não concorda contigo sempre, pode ser pessoa que puxa a tua orelha, que pode ser pessoa que vibra contigo também, que entra nas loucuras junto, essa é a pessoa que tu quer ter do teu lado. Essa é a pessoa que vai pegar na tua mão e vai pra frente contigo. E eu sou muito feliz em ter essa pessoa. Legal, sensacional. Esse mindset, né? De crescimento, né? Esse mindset de evolução, Trabalho em equipe. Cara, ninguém faz nada sozinho, né? Gerson, Alex, ninguém faz nada sozinho, velho. Nós estamos construindo nossa equipe aqui também, que nasceu de uma conversa informal, né? E é legal. Eu me identifico na história de vocês, assim. Para mim, uma frase que vem na minha mente o tempo todo, né? Quem não muda a si mesmo, não muda coisa alguma, né? Então, eu acho que aqui a gente tem o grande exemplo de toda essa transformação que foi acontecendo, que foi ajustando, que foi melhorando, que foi evoluindo, né? Que bacana. Então, se você gostou e tá a fim de ter o número 2 dessa conversa aqui, entra no canal do Texto Inspira, deixa lá o teu like, o teu joinha, comenta, quero mais, e aí a gente faz a segunda rodada. A gente volta. Não, assim, meninas, eu realmente agradeço a entrega de contar histórias que mexem até com o emocional. Mexe. Profundamente. A gente teve uma hora que eu fiquei nervoso aqui, como é que eu vou pegar um lenço para secar as lágrimas da Carla, gente? Aí a Mike nos ajuda ali atrás, falou com o Pedrão do estúdio. Cara, daqui a pouco tava passada ali no colo dela o lencinho para secar. Mas assim, muito obrigado pelas histórias de vocês. Eu espero que tenha te inspirado. Eu espero que você se identificou em algum ponto, possa buscar forças para fazer o que você deseja e conquiste seus sonhos, sabendo também o que você não quer fazer. Isso foi a grande dica que a Carla deixou, a Karen reforçou. Gerson, muito obrigado. Meninas, muito obrigado. Obrigada, Gerson. Obrigado, meninas. Alex. Obrigado, Alex. E, convidando a todos até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Foi muito especial. Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Obrigada a vocês dois pelo carinho. Obrigada a todos que estão ouvindo, nos assistindo, pela oportunidade de ouvirem a nossa história. E também fica o convite para vocês conhecerem cada vez mais do TexPlay. Tudo que a gente trouxe aqui, essa história, essa jornada, ela faz parte do TexPlay. E é onde a gente consegue aportar o conteúdo, o material educacional de valor, né? Agregar de um jeito diferente, às vezes um pouquinho meio doido também, mas sempre com muita entrega, viu? Mas que conecta e sempre com uma entrega muito genuína. Então, o convite para vocês conhecerem no Instagram, @TexPlayBR. Faça parte da comunidade, porque ela é feita por quem faz. Isso aí. Isso aí, legal, gente. Legal. Pô, sensacional. Ó, vai aqui no meio, aqui no meio. Aê. Valeu, gente. Obrigada, tá, gente? Obrigada.